Olá, seja bem-vindo a mais um Beats Podcast. E hoje temos um convidado aqui muito especial e pesquisando um pouco sobre o assunto, sobre o tema, me deparei com um dado que eu achei muito alarmante, que segundo a própria OMS, Organização Mundial de Saúde, diz que 1 em cada 10 pacientes tem algum tipo de erro que poderia ser evitável durante o seu tratamento clínico hospitalar. E em cima dessa provocação, a gente trouxe aqui o Adriano Andrade, que ele é engenheiro biomédico, especialista em saúde pública e ele é empresário da Biomeditec, onde ele trabalha com acreditação em saúde. Adriano, queria mais uma vez agradecer a sua presença de estar aqui hoje conosco e eu queria pedir para você dizer quem que é o Adriano na fila do pão. Obrigado, Richard, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui. Bom, quem é o Adriano na fila do pão? Adriano Andrade é um engenheiro biomédico apaixonado por inovação. Comecei na parte técnica, né, na parte de engenharia dentro de hospitais e logo eu fui contaminado, né, Richard, pela qualidade em saúde, né, essa preocupação que você falou no começo, né, o quanto é importante nós termos organizações de saúde que sejam seguras, né, então, e aí eu comecei essa grande saga de trabalho, né, em 2006, entrando, né, para uma certificadora de saúde, né, que ela trabalhava com uma metodologia nacional, né, chamada ONA, e aí eu comecei essa saga aí de visitar vários hospitais brasileiros, né, com esse foco, né, de se trabalhar essa qualidade, de trazer essas novas tecnologias que o próprio mundo ele vem estudando, ele vem trazendo, e hoje aí o Brasil ele tem trabalhado bastante essas questões. Nós temos muito chão pela frente, mas nós avançamos muito, né? Então, o Adriano, ele é esse misto de empresário de engenharia clínica, né? Que nós temos aí a Biomeditec há 19 anos. Bacana. E também esse trabalho, né, de certificação, de deixar essas instituições de saúde mais seguras, né? Bacana. Eu queria entender um pouco do background, assim, o que te fez a escolher ser engenheiro biomédico? Olha só que coisa estranha, né? Vamos lá. Isso aí é até super importante para todos os ouvintes, né? A priori, eu queria ser médico, sabe? Desde pequeno, eu queria assim, eu queria ser médico e eu queria ser cardiologista ainda, que era para médico do coração, né? E aí, o que aconteceu? E eu comecei a fazer essa saga, né, de cursinho, trabalhava, só que no meio do caminho, eu cheguei a fazer patologia clínica, que era um curso técnico que tinha antes, né? Que era uma espécie de biomedicina, só que de nível técnico, sabe? Uhum. Porque eu queria fazer já uma prévia, né? Já uma carreira prévia de medicina, né? E aí eu fiquei apaixonado, né? Cheguei a trabalhar na parte laboratorial também, cheguei a trabalhar também na parte de banco de sangue, né? Dei muito plantão noturno aí, enquanto fazia cursinho, né? E, de repente, no cursinho tinha passado lá em odontologia, lá numa pública, e de repente eu vi assim, um cartaz bem grande lá naquele mural do próprio cursinho, falando assim, ó, seja um profissional do futuro. Seja um engenheiro biomédico. Aí eu olhei assim, opa, engenheiro biomédico? Que raio que é isso? Né? E comecei a ver. E o próprio engenheiro biomédico, ele tem uma definição interessante, né? Ele é um engenheiro, né, que ele utiliza práticas de engenharia para resolver problemas médicos. Olha só que coisa legal.
E aí... Que tem tudo a ver com o que você faz hoje. Que tem tudo a ver. Então, eu assim, eu já era meio professor pardal quando eu era pequeno. Eu desmontava radinho, desmontava carrinho, desmontava tudo. Aí eu peguei e falei assim, gente, medicina não faz sentido medicina. Eu tenho que estar com um pezinho na parte médica e um pezinho na engenharia. Que bacana. E aí eu me encontrei, sabe, totalmente. E aí eu entrei para a primeira turma do Brasil. Isso em 2001. Que bacana. Então eu me formei aí, gente, na primeira turma do Brasil aqui. Então nós fomos, além de desbravadores, pioneiros, exato, nós fomos cobaias também, né? Foi muito interessante, né? Então, aí é isso, né? Comecei a trabalhar nessa parte dentro dos hospitais, pesquisa, muito forte nessa parte de pesquisa. E aí eu encontrei uma coisa, olha só que coisa estranha, né? O processo de certificação em saúde no Brasil, isso a gente está falando em meados de 2001, né? Ainda quando eu trabalhava numa agência transfusional, eu trabalhava com um banco de sangue ainda, né? Na minha antiga profissão. E aí eu me encontrei com uma coisa chamada acreditação hospitalar. E olha, e aí eu vou falar para vocês, ouvintes, vocês podem deparar com alguma coisa que vocês não gostem, mas essa coisa que você não gosta pode te direcionar para a tua vida, que foi o que aconteceu comigo. Eu não gostava de acreditação. Não gostava. E em 2001, esse banco de sangue participou dessa certificação. E eu odiava, porque tinha que fazer o quê? Tinha que escrever procedimento, tinha que cumprir alguns procedimentos lá também de verificação de temperatura, balança. Eu odiava, né? E essa acreditação vindo, né? Essa dona ONA, né? Lá que a gente brinca, né? ONA chama-se Organização Nacional de Acreditação, né? E essa dona ONA, isso em 2001, aonde estava começando isso, porque a certificação em saúde mesmo começou em 2000, né? Então eu já em 2001, já estava mexendo com isso, né? E aí eu formado em 2005, de repente, né? Eu fui chamado para fazer o quê? Para montar um setor de engenharia clínica dentro de um hospital. Aí eu peguei, isso foi em 2004, na verdade, meados de 2004, 2005. E aí eu fui chamado para fazer isso. Aí eu cheguei lá todo bonitão, né? Recém-formado, pronto para se formar. E aí eu peguei, aí o administrador, né? Que ele é meu amigo até hoje. Eu queria mandar um abraço pro Carlos Magno. Legal. E aí ele pegou e falou para mim assim, olha, você está sendo contratado aqui, você sabe para quê? Eu falei assim, não. Nós estamos nos preparando para um processo de acreditação hospitalar. Aí eu falei assim, meu Deus do céu. Era para ser mesmo. Era para ser. Aí eu peguei e falei assim, meu Deus do céu, eu já tinha saído fora lá em 2001, né? Porque eu não gostava, e chega em 2004 eu dou de cara com essa ONA de novo. Bom, vamos lá. E aí eu comecei lá o trabalho, do zero, montando tudo. Em 2006, eu cheguei, esse hospital foi a primeira Santa Casa acreditada, né, pela ONA, né? E aí eu entrei para o time, né, de avaliadores daquela certificadora que fez o trabalho na Santa Casa. E foi muito engraçado, né, que quando eu fui entrar, o próprio lá diretor, né, o Dr. Rubens, queria mandar um abraço também para ele, ele pegou e falou para mim assim, engenheiro biomédico? Nunca vi. Bom, vem cá, vamos lá. Entra aqui no time aqui para a gente ver como que você, né, como que você se sai, né? E aí eu fui indo, Richard, fui indo, e aí, para você ter uma ideia, né, eu fui indo para várias instituições, então assim, eu conheci várias realidades. Desde instituições particulares, instituições filantrópicas, instituições públicas. Fui parar em Angola. De Angola? Em Angola, para fazer também um trabalho lá em Angola. Fala português, né?
Lá fala aquele português bem enrolado mesmo, que às vezes você fala assim, fala em inglês porque eu não entendo, não. Então, diversas vezes eu falava assim, né, fala em inglês porque eu não consigo entender, porque assim, eles têm umas palavras que você não entende, né? E fora ainda, mas assim, foi um trabalho muito gratificante, foram 2 anos. Foi de final de 2015, 16 até 17, assim. Foi um trabalho, assim... Experiência, hein? Uma experiência fantástica, né? Assim, deu outro sentido profissional para mim na época, né? Então, assim, e aí, em 2022, eu encerrei, né? A minha carreira por motivos, né? A minha carreira de avaliador, né? Uhum. Porque você tem uma hora que você, não é que você cansa, né? Você já se sente com aquele dever cumprido, né? Pensa você fazendo 15 anos fazendo isso. Então chega numa hora que você fala assim, não, eu acho que eu já contribuí, né, de uma certa maneira dentro da linha de, né, dentro do front, e agora você tem que contribuir de outras maneiras, né? Então foi quando eu comecei a trabalhar nos bastidores, né, que é o caso, né, desse trabalho junto à própria ABNT, né, que junto aí da comissão, né? Que bacana. E você também, inclusive, é docente, né, de qualidade e segurança do paciente. O que te levou a escolher essa área do ensino, né? E como você acredita que isso pode contribuir com a sua atuação de mercado? É assim, né? Hoje nós temos algumas vertentes, né? Então, hoje, para você ser avaliador, né, você precisa ter um pouquinho de tudo, né? Se você for ver, né? Você precisa você precisa gostar de ensinar, porque, assim, antigamente, Richard, nós tínhamos, assim, auditores, né? Auditores que faziam aquelas auditorias, né? Então, eles pegavam aquele checklist, né? E falavam, né? Ah, você tem, não tem, tem, não tem, tem, não tem, né? Quando surgiu essa questão de acreditação aqui no Brasil, mudou um pouquinho isso, sabe? Então, você acabou deixando de ser aquele cara crachá e começou a fazer uma avaliação. E o que é uma avaliação? Uma avaliação, ela tem que ter um cunho educativo. Tem que ter um cunho educativo, tem que ter um cunho além de educativo, de convencimento, né? E também você, no final, você faz o quê? Você faz um juízo de valor, né? Então, você faz um juízo de valor em cima de um padrão, né? Então, você precisa ser um pouco de tudo, né? Você precisa ser docente, você precisa ser uma pessoa comunicativa, você precisa ouvir, porque, assim, num processo de avaliação, você ouve muito, né? Você precisa ouvir, né? E também, eu também fiz questão também de ser docente para a gente ver, para eu ter um parâmetro do tipo de profissional do futuro e o tipo de profissional que está sendo formado hoje pela academia. Então, isso daí foi bastante gratificante, né? E para mim até hoje está sendo. Bacana. Assim, a saúde hoje passa por diversas transformações, né? Como que você acredita o que você acredita que hoje é o maior desafio, assim, a parte de qualidade e saúde do paciente? Então, aqui no Brasil, nós temos um grande caminho, sabe, Richard, para a gente caminhar. Só para você ter uma ideia, né, você falou sobre aquele dado alarmante, né, sobre aquela questão, né, de 1 a cada 10 são erros evitáveis, né? E aqui no Brasil a gente tem um grande caminho a ser perseguido, né? Porque só para você ter uma ideia, nós temos apenas 11% dos hospitais que têm algum tipo de certificação em saúde. Caramba! Então, para você ter uma ideia, nós temos aí, nós cerca de 9 mil hospitais no Brasil, né? E nós temos apenas 10, 11. Caramba. Então, assim, e nós temos aqui, aí você pensa assim, Adriano, poxa,
Pô, mas 10 é muito, né? Poxa, mas se você for pegar os Estados Unidos, que tem 98%, né? Se você pegar o Japão, por exemplo, que o processo de certificação em saúde faz parte de um alvará, né? Então, para abrir tem que para ter. abrir tem que ter. Então, assim, é uma coisa bem, assim, é um grande caminho a ser percorrido mesmo, né? Então, assim, um dos grandes estímulos que eu tive, aquilo que eu falei para você de trabalhar bastidor, né? Um dos grandes objetivos foi aquela de trazer a ISO da saúde para cá, né? Porque o que acontece? A própria ISO, ela durante muitos anos, ela não se envolveu na saúde. Verdade. Ela sempre ficou, né, com a ISO 9001, né, com a 14000 ambiental, lá com as outras ISO, e ela nunca quis entrar nisso, né? Só que ela, desde os anos 2000, ela vem alertando, falando, gente, olha, as instituições de saúde, elas têm que ter um carinho, elas precisam ser vistas com outros olhos, tal, tudo, né? E aí, quando chegou em 2019, foi quando a ISO realmente pegou e falou assim, ela chegou na OMS, pegou e falou assim, ó, a gente vai ter que entrar na parada. Nós vamos ter que entrar agora nisso, porque a gente tem feito vários apelos e não tem dado certo. Porque até então, Richard, quando se falava de qualidade em saúde, qualidade em hospitais, quem é que oferecia isso no mercado? Instituições particulares. Metodologias particulares. Então, tinha a metodologia canadense, a americana, a espanhola, a brasileira. Então, assim, eram instituições, né, particulares, né, que, poxa, elas trabalharam muito forte nisso, né, trabalharam bem nisso, só que ainda precisava de uma ajuda ainda. Foi quando a ISO pegou e falou assim, não, vamos aqui fazer. E aí, foi quando saiu, né, em 2023, outubro de 2023, saiu a ISO 7101, né? Só que eu aqui no Brasil, eu acompanhei esse trabalho lá da ISO, né, quando ela estava sendo elaborada. E aí eu peguei e falei assim, nós precisamos trazê-la para cá, né? Para quê? Para a gente melhorar esse acesso. Então, hoje nós temos aqui no Brasil um problema de acesso. É verdade. Né? Nós temos um problema de acesso de qualidade. Né? Então, essa ISO ela veio para transformar realmente aqui o Brasil, entendeu? Porque ela é uma metodologia simples, ela é simples, vai direto ao ponto. Então, ela se encaixa muito em instituições, principalmente as públicas, né, que tem aquela dificuldade, né, de fazer, de criar sistemas complexos, né, porque a cada gestão muda, né? Então, assim, como ela é simples, é mais fácil você manter, né? Então, tem essa questão também de ser porque toda ISO, né, que é certificável aqui no caso, né, nós chamamos de norma de sistemas de gestão, né? Então, a norma de sistema de gestão, ela tem uma grande facilidade, que é abrigar qualquer outra metodologia que você esteja. Então, por exemplo, se você estiver trabalhando ONA dentro de um hospital, e você estiver trabalhando essa ISO, a metodologia da ISO abriga a ONA, qualquer outra metodologia de forma amigável. Então, elas não se brigam, entendeu? Então, assim, e aí a gente trabalhou, começamos em setembro do ano passado, né, para poder fazer essa tradução, porque nós fizemos a tradução. Que legal. A tradução dela e a internalização, né? As pessoas às vezes não entendem, falam assim, poxa, mas você pode mudar a palavra, você pode mudar tudo lá na norma? Não, nós não podemos mudar.
Nós não, assim, nós podemos mudar a letra, nós só não podemos mudar o enredo. Né? Então, e aí nós fizemos isso, essa tradução e essa internalização, né? E agora, dia 23 de julho, ela foi lançada e foi adotada no Brasil, né? Para todas as instituições hospitalares aí, para todas as organizações fazerem. Legal. E explica um pouco para nós aqui como que a Biomedtech, a sua empresa, pode contribuir aí para o sistema de saúde, aí, reduzindo os riscos, aumentando a eficiência. Então, a Biomedtech é a minha menina dos olhos, né? Ela é uma empresa que ela tem assim, ela tem um DNA de qualidade e segurança do paciente. Por quê? Porque ela já nasceu, Richard, de uma necessidade de um processo de acreditação, na verdade, de vários processos. Então, assim, quando eu saí daquele projeto de acreditação daquela Santa Casa, vários hospitais começaram a me procurar. Começaram assim, tipo, poxa, eu preciso montar um setor de engenharia clínica. Pô, eu também preciso. Então, de repente, eu peguei e falei assim, gente, eu vou ter que abrir uma empresa. Não é possível, né? Então, assim, a Biomedtech, ela nasceu com isso. E o que ela tem hoje de ponto forte, que está dentro da sua cultura, está entranhado, é o DNA dela, inovação. Que legal. Então, nós fomos a primeira empresa de engenharia clínica a adotar, há 4 anos atrás, inteligência artificial. E que hoje está aí. E que hoje está bombando. Então, assim, há 4 anos atrás, já estava falando disso. Nós já estávamos falando disso, colocando isso. Então, assim, poxa, a gente nem falava sobre IA generativa, né, a gente não falava de nada disso. Então, assim, poxa, e a gente começou com tarefas simples. Por exemplo, gatilhos, sabe? Tipo, olha, aquela manutenção, ela vai vencer tal dia. Olha, IA, me avisa. E ela ia lá e avisava. Relatórios. A IA também ajudava a gente com relatório. Que bacana. Né? E ajudar na gestão ali mesmo. Ajudar na gestão. Porque o que acontece? Hoje, para você ter ideia, poxa, um hospital aí de 100, 150 leitos, ele chega a ter quase 1.000 equipamentos gerenciáveis. E que cada um tem a sua manutenção, a sua necessidade. Exatamente. Cada equipamento tem a sua gestão, né? Exatamente como você falou. Tem equipamento que vai precisar de manutenção preventiva, outro de preditiva, né? A periodicidade vai mudar de um para outro, e aí começa os estudos, e daí vai. Então, assim, a parte de engenharia clínica, né, essa parte de gestão de tecnologia, dentro de uma organização de saúde, é muito complexo. Sim. Porque, assim, o pessoal até pergunta para mim, fala assim, Adriano, o que é um hospital? E olha só para você ver, gente, o quanto que faz sentido. O hospital é uma cidade. Concorda comigo? É uma cidade, porque assim, é uma cidade? É uma cidade. Então pensa que cada quarto de hospital é uma casa, né? Que tem gente dormindo lá, você precisa de alimentação, água, luz, né? Você precisa de climatização. Então, e você precisa prover tudo isso, né? Legal essa analogia. Então, é uma analogia que eu prego isso há muito tempo, né? Muito bacana. E assim, e como que você acredita que a biomedicina e a tecnologia, ela pode, de uma maneira, realmente fazer a diferença? Eu achei muito legal esse exemplo que vocês se propõem a resolver em deixar todo o equipamento ali, com as manutenções preditivas, de manutenções, todo auditável e com alertas. Isso é muito legal. E o que você acredita que tem de tendências aí do futuro, necessidades do mercado? Porque essa ISO 7101, ela vai surgir assim bastante necessidades, porque as empresas, os hospitais seriam auditáveis, né? E o que você imagina até de novas possibilidades para vocês explorarem? Então, Richard, assim,
E uma coisa casa com isso que você falou. Essa norma ISO 7101, ela além de trabalhar toda essa jornada do paciente, todo esse cuidado do paciente, ele tem uns pontos interessantes, sabe? Que é o quê? Que ela cuida da força de trabalho. Adianta você ter todos os seus protocolos, trabalhar bonitinho e tal, sendo que você não cuida dos seus funcionários? Então, ela traz isso, né? Ela traz esse requisito para as instituições, né, para as organizações de saúde trabalharem. E uma coisa interessante é que ela também já traz esses requisitos de gestão de tecnologias emergentes. Então, ela já traz requisitos de você fazer a gestão de IA, de robôs, né? Então, assim, o que eu trago hoje como grande tendências, né? Perdão. Tendência hoje, nas organizações de saúde, está muito ligado ao que você tinha falado, a inserção da IA de modo a ajudar desde os diagnósticos. Então, por exemplo, poxa, a gente já tem vários trabalhos aí de inteligência artificial ajudando no laudos. Antecipando até algo. Ajudando em laudos laboratoriais, em laudos radiográficos, né, de imagens, né? Já foi provado que a IA consegue ver o que o olho humano não vê, não é? Então, assim, esse aí é um ponto muito importante. Então, assim, a tecnologia, ela vai vir nisso mesmo, ela vai vir para ajudar. Só que a gente, às vezes a gente fala de tecnologia, né? E o primeiro ponto que a gente pensa de tecnologia é um robô, né? É um robô, é uma IA, tal, tudo. Mas nas organizações de saúde, quando a gente fala tecnologia, um procedimento novo é uma tecnologia. Verdade. Né? Então, assim, a gente pensa muito também em novas tecnologias voltadas a processos. Automações, né? Automações, mas principalmente a processos, né? A processos que possam facilitar e garantir essa segurança, né? Como a gente já tinha conversado ali, né? Que, olha só, um dado importante, né? Vocês sabiam que é mais perigoso se internar num hospital do que pular de bungee jump? Isso foi uma análise de risco que foi feita, né? Só para você ter uma ideia, um hospital, para você ter uma ideia, os níveis de segurança, tudo isso foram publicações feitas, né? Pela OMS, pela OCDE, tudo, para você ter uma ideia. Até pelo IHI, tem várias instituições que fazem essas publicações. Então, para você ter uma ideia, teve uma outra publicação que uma organização de saúde, ela varia o seu nível de segurança durante períodos. Durante o dia, ela tem um nível de segurança. Sim. Durante a noite, tem outro. Qual que você acha que é mais perigoso? É de dia ou é de noite? Eu chutaria que é de dia, por causa do volume de pessoas. À noite. À noite. O sono, o cansaço dos profissionais, o erro. Faz todo sentido. Assim, o erro médico, o diagnóstico, o remédio errado. Exato. Que bacana. Exatamente. Então, as instituições, elas tendem a meio que óbvio agora, parando para pensar, né? Exato. Eu estava pensando no volume de pacientes para atender. Mas tem mais gente de dia. Então um tá vigiando o outro. Verdade. Bacana. E deixa eu fazer uma pergunta, assim. Como grande tendência, assim, no mercado, eu imagino que nessa área de saúde também não seja diferença. Você sente que hoje já é uma realidade, os hospitais buscam por fornecedores que têm uma solução integrada ali já, que combina tanto compliance quanto a parte de inovação, né, de tecnologia e reduções de custos? Sim, Richard. O que nós temos hoje? Nós temos hoje a nossa saúde, seja ela aí a saúde suplementar, né, que é a privada, e a saúde que é financiada
pelo poder público, hoje ele está estrangulado, tá? Então, nós temos hoje problemas de financiamento, tá? Um colapso. Colapso total. É um cabo de guerra, né? Então, hoje, as instituições, elas buscam isso, necessitam, né, de empresas e principalmente de soluções que tragam, né, toda essa agilidade, toda essa qualidade, toda redução de custos. Então, assim, as instituições, elas têm trabalhado isso, elas têm buscado isso, né? Principalmente, por exemplo, dentro de uma organização de saúde, um grande gargalo é a cadeia de suprimentos. Se você não compra bem, é verdade, você tem problemas. Então, assim, para você ter uma ideia, na época da pandemia, onde nós tivemos, né, vários preços elevados, né, chegaram até dobrar, né, nós tivemos vários hospitais que estão pagando até hoje, né, esse preço, né, porque eles não compraram bem, tiveram que comprar, né, mediante aquela situação, e que até hoje elas estão ainda se recuperando financeiramente, né? Então, a gente elenca aí cadeia de suprimentos, muito importante, e também todas aquelas questões dos prestadores de serviço em si. Então, hoje, a qualidade, ela não é mais aquele diferencial. Hoje, você ter qualidade é o mínimo que você tem hoje, né? E ainda mais a gente pensando em instituições hospitalares, né? Então, assim, por exemplo, eu pego bastante aquela questão, a gente chama de princípio camiliano, né? Toda vez que eu vou prestar um serviço num hospital, eu penso como se a minha mãe estivesse lá no leito do hospital, sendo atendida. Então, eu faço com amor. Nós chamamos isso cuidado compassivo. É aquela compaixão, né? Então, eu faço esse exercício. Toda vez que eu vejo uma dificuldade, eu falo assim, poxa, mas tem uma pessoa ali que está precisando de mim, que está precisando daquele equipamento, que está precisando daquele equipamento seguro, né? Então, assim, hoje qualidade é essencial para você entrar hoje no mercado, né? E não tem como você entregar menos que isso. Sem dúvida. E assim, numa área tão técnica assim, que a gente chama aqui de marketing B2B, né? Que é empresas vendendo para outras empresas. Hoje, o que você sente que é mais efetivo? Ainda é o network, a sua rede de contatos, ou você acredita que, até pela essa questão dessa nova ISO, ações de marketing digital poderiam trazer mais eficiência, novas possibilidades de canais? Porque você estava comentando do número de hospitais que tem, que até hoje esse preparo é muito baixo. Será que eles ainda não se conscientizaram da importância disso? Ou talvez ficou cômoda a situação para eles, assim? Então, a minha percepção no mercado de saúde, ela é o seguinte, ela rege dois níveis, tá? Ela tem um nível que o marketing digital, ele entra, né? Que são produtos assim, simples, eu não vou falar de baixo valor agregado, mas de prateleira. Tipo, por exemplo, um insumo, vai lá, um esparadrapo, ou algum treinamento para algum colaborador, etc. Isso nós chamamos de produtos e serviços de prateleira. Isso daí, o marketing digital, ele vem agregar bastante, né? Ele é efetivo, né? E o outro nível é aquele nível que ainda se usa network, que é o quê? Que é uma consultoria mais especializada, né? Aonde aí o produto daquela empresa, né, tem autoridade, né?
tem autoridade naquilo, a pessoa tem aquela representatividade de mercado, né? Então, assim, eu vejo que são esses dois níveis. Então, as organizações, elas preferem contratar essas organizações nesse outro nível, nesse segundo nível que eu acabei de falar, eles acabam vindo através de network mesmo. Tipo, conheci aquela pessoa que fez um serviço naquele hospital. Poxa, ela fez um trabalho legal. Poxa, então eu vou trazer. Então, assim, para você... Que software que eles usam lá? Que software que eles usam? Eles usam aquele software X. Poxa, resolveu. Então, assim, aqui no Brasil tem muito isso, sabe? Tem, assim, aquela propaganda boca a boca, ela funciona muito bem ainda. Olha só para você ter uma ideia. Eu já montei e desmontei o meu departamento de venda umas 2 vezes. Entendeu? Até para poder entender isso, essa questão de o que eu conseguia vender de prateleira e o que eu conseguia vender através de network. Mas assim, eu estou imaginando que hoje, desde o final de 2023, com a ISO 7101, eu acredito muito que surgirão muitas pessoas buscando uma solução integrada, né? Buscando algo específico, algum software que atenda especificamente às exigências dessa normatização, né? E acredito que ainda o boca a boca ele é muito forte, mas vejo como uma grande tendência, principalmente com essa ISO. Não sei se você concorda, discorda. Não, concordo sim. Concordo, porque assim, quando você coloca, no caso, aí, um sistema de qualidade a ser buscado, né, ela vai gerar demanda. Ela vai gerar demanda de software, ela vai gerar demanda de pessoas, né? Ela vai gerar demanda de produtos novos, né? E tudo para quê? Tudo para melhorar a qualidade, reduzir custos, né? E hoje, a palavra que se fala muito hoje no mercado de saúde é a sustentabilidade. Não adianta nada você colocar um processo de certificação, né? Colocar uma certificação dentro de um hospital, né? Você ir lá, move mundos e fundos, né? Coloca gente, compra software, tudo, aí chega 3 meses depois... Não tem a cultura, né? Não, o pior ainda, além de você não ter a cultura, você não ter o dinheiro para pagar, né? Porque, assim, aconteceu... Nós tivemos, pós-pandemia, um buraco parecido aqui no Brasil disso, você sabia? É mesmo? Nós tivemos um buraco. O que foi esse buraco? Esse buraco foi assim. Esses 11% de hospitais com certificação, eles olharam para eles mesmos depois da pandemia e falaram assim, gente, o que esse processo me agregou? É sério, porque nós tínhamos instituições que estavam começando a quebrar. E aí começou assim, começou esse grande cisma, né? E eles começaram assim, gente, eles começaram a refletir essa questão de sustentabilidade. Então, assim, para você ter uma ideia, é que agora retomou. Mas naquela época, 2023, assim, nós tivemos abandonos de organizações de saúde, de metodologias de qualidade. Ela pegou e falou assim, elas repensaram, elas falaram assim, não, eu vou cuidar da minha casa primeiro, depois eu vou trabalhar isso. Então... Não virou como prioridade, né? Não virou como prioridade. E se você perguntar até hoje para algumas organizações que estão dentro desses 90% aí, eles vão falar isso. Eles vão falar assim, poxa, mas vou colocar certificação de qualidade para quê? Sendo que é para aumentar o meu custo. Então, assim, nós temos uma grande jornada de desmistificar isso, Richard. Educação, né? Educação. Assim, o que eu fico pensando que eu tenho certeza que a grande maioria enxerga isso, vou contratar softwares ou partir para um processo aí de certificação de uma ISO que é custoso. Mas se ele começar realmente a ver números
de hospitais que implantaram, que conseguiram reduzir custos operacionais. Porque eu fico pensando, um equipamento que parou por má manutenção, isso vai custar muito mais caro do que se de fato ele tivesse feito as manutenções em dia. Se eu estiver falando alguma bobeira, por favor, me corrija, tá? E aí eu fico pensando assim, como que eles não conseguem unir um com um, esses 89% desses hospitais que ainda não têm essa certificação, e ver que de fato isso é algo que vai melhorar a imagem desse hospital, né? Principalmente se ele for privado, né? E além de melhorar a sua imagem, ele consegue reduzir custos operacionais, custos de processos até às vezes envolvidos, né? Então, assim, infelizmente é uma visão muito pequena, muito, desculpa a palavra, até medíocre, né? Porque de fato isso veio para somar e melhorar. E o que você acredita como que deve ser esse trabalho para conscientizar esses gestores a de fato ir por esse caminho da certificação? Olha, Richard, você pegou na ferida. Você pegou na ferida, porque o que acontece? Olha só para você ter ideia. Além dessa questão de sustentabilidade aqui no Brasil, nós temos um grande caminhar também, sabe no quê? De demonstrar o quanto as ferramentas que estão sendo implantadas dentro dos hospitais são realmente efetivas. Uhum. Só para você ter uma ideia. E isso, essas ferramentas de certificação em saúde, essas metodologias de qualidade, né, elas têm sofrido muito isso. Porque, de certa forma, aqui no Brasil, as instituições de saúde elas têm dificuldade de demonstrar isso. De comprovar o óbvio. De comprovar o óbvio. Olha só para você ter uma ideia. Ela não consegue comprovar, por exemplo, vamos pegar um caso bem simples. Antibiótico, né? Então, assim, você vê alguns hospitais que eles não fazem o uso correto dos antibióticos. Já começa com... não sabe fazer o escalonamento. E aí causa resistência, né? Contra aquele antibiótico, tal, tudo isso você vai criando essa resistência e vai gastando mais dinheiro com antibiótico e vai lá. Só para você ter uma ideia, esses hospitais, para eles continuam com essa cultura. Enquanto aquele hospital que faz o escalonamento certinho, que consegue, dentro daquele período de tratamento, né, combater aquela infecção, ela gastou menos dinheiro do que aquela que não tratou aquele paciente direito. Entendeu? Então, assim, para você ter uma ideia, esses hospitais eles não conseguem provar isso. Eles não conseguem provar, por exemplo, que um paciente que ele sai do hospital mais cedo, ele custa, né? Ele é benéfico para o hospital. Olha, e às vezes benéfico até para o paciente, né? Às vezes não, é benéfico para o paciente. Então, para você ter uma ideia, isso há uns 10 anos atrás, vai. Há 10 anos atrás eu ia em hospital que um dos indicadores deles era a média de permanência alta para paciente. Porque quanto mais tempo aquele paciente ficava lá, mais ele botava coisa na conta dele. Né? E para você mudar essa mentalidade, falar assim, meu amigo, vale mais a pena você ter 2 pacientes de 5 dias do que um de 10. Sem dúvida. Né? E isso foi um trabalho de formiguinha, sabe, Richard? Então, assim, é uma grande dificuldade hoje que as organizações de saúde têm de demonstrar isso. Isso é real hoje, entendeu? Então, assim, existe isso e é um fato. E a norma ISO, a 7101, ela traz isso. Ela traz esses requisitos para você demonstrar isso de forma simples. Então, ela traz esses requisitos, né? Dentre eles, toda a parte de cuidado centrado do paciente, essa parte de controle de infecção. Então, assim, ela se encaixa muito bem
Por que eu estou te falando assim de forma simples? Porque hoje, uma metodologia dessa, Richard, se pegar um manual deles, é uma bíblia desse tamanho aqui. É como se fosse, você tem que contratar aí um tradutor. Aí você pega e olha assim, nossa senhora, isso aqui quer dizer o quê? Isso aqui, não sei o quê, sabe? Então, a ISO, ela é pequena, né? Ela tem... Bem direto ao ponto, bem direto ao ponto. Ela não quer saber se você, né, pulou aquela amarelinha com aquela medalhinha que você tem. Ela só quer saber se você pulou a amarelinha e se conseguiu, né, pular todos os quadradinhos lá. E o que você fez depois que você pulou? Qual foi o resultado que você teve? Interessante. Sabe que, assim, eu achei tão legal que você falou que eu fiquei pensando em várias coisas. Primeiro, tem hoje aquela superbactéria que tem em alguns hospitais, né, que eu mesmo morro de medo, né? Quando eu preciso levar minha filhinha no hospital, eu fico pensando nessa superbactéria. Será que vale a pena, né, levá-la para o hospital ou não? Enfim. E aí também eu fiquei aqui pensando o quão interessante e inteligente foi a ferramenta que você criou, porque eu, como empresário, fico pensando aqui na rotatividade de funcionários, e que o hospital também é a mesma coisa, e de você ter que ficar dependendo dessa... Um funcionário avisa o outro que tal dia, tal mês, aquele equipamento tem a prevenção, que o fornecedor que dá a manutenção é o X e que daquele outro é o Y e tal, e você conseguir compilar tudo isso daqui é muito interessante. Mas assim, a pergunta que eu quero te fazer é até hoje, imaginando toda essa regra de confidencialidade, de você, às vezes, em contratos principalmente com órgãos públicos, você não pode expor, ou tem certas restrições de divulgar números ou dados, o quão difícil é divulgar um case de sucesso, por exemplo, de vocês. Olha, conseguimos reduzir esse percentual aqui, ou otimizar aquele outro. Como que é para vocês, nesse mercado, você poder divulgar um case de sucesso? Porque isso talvez é algo que seja... romper a barreira, né, desse gestor de, não, peraí, vamos chamar esses caras aqui para tomar um café e entender um pouco melhor, né? Então, os cases de sucesso, né, a gente acaba pegando aquele ditado, né, que filho bonito todo mundo, né, tem pai, né? Mas filho feio não tem pai, né? Então, assim, quando você tem um case de sucesso, você consegue fazer a publicação dele. É claro que, né, você não deve divulgar o nome do hospital, nada disso, né? Mas, assim, os hospitais que a gente trabalha dentro do âmbito da Biomedtech, eles geralmente permitem a gente fazer a divulgação. Que faz bem para a imagem dele, inclusive. Faz muito bem. Então, essa questão aí que a gente trouxe, por exemplo, nós trouxemos aí há uns 3 anos atrás, uma coisa simplesinha. Olha só para você ter uma ideia. E isso ligado ao nosso software de inteligência artificial. Porque, assim, um dos grandes dilemas que a gente tem hoje na parte de engenharia clínica é capacitação de pessoal. Nós chamamos de operador de tecnologia, né? Legal. Então, só para você entender, é uma grande dificuldade hoje. Então, vai lá, pega um equipamento, pega um ventilador lá, né? Então, aquele enfermeiro, por exemplo, físio, médico, ele está acostumado com a marca que é do outro hospital que ele trabalha. Quando ele chega lá, ele dá de cara com uma outra marca. E aí? O que faz? Tem que pesquisar. Exato. E olha só uma solução simples que a Biomedtech fez. Um QR Code colado no equipamento, escrito assim, ó, saiba como funciona. Que legal. E você pega o celular, pum, aparece o quê? Tudo como você deve operar. Então, nós fizemos o quê? Nós fizemos vídeos, então você pode baixar vídeo, pode baixar o guia rápido disso. Então, assim, outro case de sucesso que nós fizemos também
Richard, dentro da parte de engenharia clínica, né? E que, poxa, foi um salto, foi a predição de falha. E olha só para você, aí você vai falar assim, Adriano, como é que vocês conseguiram fazer predição, prever falha num equipamento médico? Simplesmente quando a gente chegou num nível que a nossa IA já não era um bebezinho, né? Quando foi aprendendo com as ordens de serviços dos hospitais. Que legal, cara. E aí ela foi aprendendo. Então hoje, para você ter ideia, a gente consegue chegar num cliente hoje e e perguntar para nossa IA assim, qual que é o equipamento que mais provável para quebrar esse ano? Aí ela pega e fala assim, ó, esse, ela dá até o número de série, qual é? Caramba, que você já catalogou tudo ali, né? Ela até fala assim, ó, é aquele carinha ali daquele setor. Tal. É. Então, assim, é muito legal. Isso realmente é case de sucesso, né? E você trazer isso para o próprio cliente, né? Então, assim, para os nossos clientes, a gente deixa todas essas ferramentas, né? É claro que tem cliente nosso, por incrível que pareça, que fala assim, não, eu não quero usar. E não usa, né? Mas tá aí, ó, gente, tá aí, ó. Tá aí a solução. O ser humano é complicado. Assim, por isso que eu falo que a empresa tem que ter uma cultura forte, para que todo mundo siga essa cultura e possa... Porque, assim, um equipamento parado, às vezes, pode custar uma vida ou custar muito dinheiro para o hospital. E custa. Então, por isso que os hospitais precisam ter essa cultura muito forte de viés de tecnologia. Hoje está aí a tecnologia para a gente usar ao nosso favor e conseguir, inclusive, melhorar os ganhos financeiros, que é o receio inicial do gestor, né? Mas olha só que ponto interessante. Isso é um ponto também que a gente, aqui no Brasil, nós não temos maturidade também. Que é o quê? Que é pensar que você faz um hospital, né? Você foi lá, botou o hospital, ergueu ele e tal, tudo. A maioria das instituições, elas não sabem que elas precisam de uma porcentagem para manter aquela estrutura hospitalar e manter a estrutura de equipamento. Então, só para você ter uma ideia, poxa, quanto que representa hoje? Você sabe quanto representa em valores os equipamentos médicos dentro de um hospital? Em percentual ou em valores? Percentual. Vou chutar aqui. Chuta aí. Deve ser uns 15%? Mais. Bem mais. Eu achei que pessoas pudessem... Chega a ser, alguns hospitais chega a ser 40%. É de 30% a 40% do valor do hospital. O custo operacional total. Uau. 30% que seja, 30%, 40% é estrutura tecnológica. Então, assim... Se você não tiver um sistema integrado para entender tudo que você tem ali, meu amigo, você está perdido. Exatamente, você está perdido. E se você não souber manter isso de forma correta, você está mais perdido ainda. Então, assim, você tem, vai lá, um parque tecnológico que deveria durar 10 anos... Vai durar 5. Vai durar 5. E aí? Aí você perdeu 30% do valor. E perde até a garantia do fabricante. A garantia você perde na hora já, né? Dependendo de como você usar. Meu amigo, e qual habilidade ou conhecimento você gostaria, que você tem hoje, que você gostaria de ter tido lá atrás, quando você começou? Olha, agora você pegou aí bem pesado também, né? Porque, olha, eu fui uma pessoa que nessa parte de engenharia biomédica, eu fui muito autodidata, sabe? Que legal. Muito autodidata. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre corri atrás do conhecimento, sabe? Sede de aprendizado. Sede de aprender. Então, eu sempre fui uma pessoa que era muito engraçado, né? Eu tinha uns amigos que eles liam esses livros, né? Livro de autoajuda e tal. E eu brincava com eles, eu falava assim, olha, o meu livro preferido de prateleira é o Halliday de Física, né? Que tem o Halliday 1, 2, 3, 4, né? E aí eles olhavam assim para mim assim, e às vezes eu quero aquele Guyton, o Guyton de fisiologia, né?
E aí o pessoal fala assim, esse Adriano, ele não é gente, não, ele é doido, né? Então, assim, respondendo a tua pergunta, eu queria ter tido tutores. Se eu tivesse tutores, tipo, vem cá, que eu vou fazer a sua tutoria. Eu acho que eu tinha conseguido chegar aonde eu tô mais rápido. Então, assim, hoje, gente... Talvez você vai ser o tutor de outros. Eu já sou tutor de outros, então, já. Professor. Então, é a tutoria. Legal. E, assim, até com essa bagagem de docente, eu queria que você desse um conselho para jovens profissionais que estão se interessando, estão tentando descobrir que área aí. Conselhos você daria para alguém que está pensando aí na engenharia de biomedicina, engenharia biomédica, né? Ou para a parte de gestão de saúde como um todo? Muito bem. Olha, o que eu dou de conselho é o quê? Primeiro, a gente precisa se identificar com a área, né? Então, assim, a gente precisa ter um misto hoje de prazer e dinheiro. Né? Se a gente tiver esses dois pontos desequilibrados, não dá certo. Então, assim, o que eu dou de recado aí para os jovens é o quê? Primeiro, a gente precisa se identificar com a área. Para você ter uma ideia, eu fui uma pessoa que, poxa, quando eu tinha 14 anos, olha só que coisa doida, eu era serigrafista. Que bacana. Eu pintava camiseta, né? Eu pintava camiseta e eu só pintava camiseta porque meus pais, eles têm uma confecção, né? Uhum. Então, e eu pintava para eles, né? E aí eu falava assim, e os meus amigos, né? Porque eu venho de origem humilde, né? E os meus amigos, um trabalhando no mercadinho, outro trabalhando ali na padaria, sabe? Eu falava assim, eu quero trabalhar na padaria também. E os meus pais falavam assim, lá você não vai. Aí, e brigava comigo, tudo, e eu falava assim, mas por quê, pai? Por que o senhor não quer deixar? Aí a minha mãe é uma pessoa fantástica, sempre incentivou, né? Eu sou de uma família de 4 irmãos, né? Você é o primeiro? Eu sou o segundo. Né? Vem 2 homens, depois vem 2 mulheres. E a minha mãe sempre falava para mim assim, sabe, Richard? Olha, eu não posso te dar muita coisa, mas uma coisa eu posso ajudar você, na educação. Então, eu posso incentivar você a estudar, né? Então, você não vai trabalhar no mercadinho, você não vai trabalhar na padaria, você vai estudar, né? E quando chegou na hora de fazer patologia, lá, né, em 95, ela pegou e falou assim, olha, eu só posso pagar para você esse curso, depois o resto é contigo, né? Então, assim, os meus pais, eles sempre me incentivaram nisso, né? Então, assim, eu fui uma pessoa que Como que é o nome dela, desculpa? Dona Maria Eurisdais. Dona Maria. E não é que a Dona Maria estava certa, que hoje o filho dela dá aula em universidade e, além disso, está aí transformando a saúde pública do Brasil. Isso foi, assim, e é esse legado que eu quero deixar, sabe, Richard? Hoje eu estou trabalhando por legado já. Eu acho que a gente chega num ponto que se você não deixar alguma coisa aqui, né? Aqui, principalmente no meu caso aqui para as organizações de saúde, não tem um porquê, né? Se você passa batido, né? É a diferença, né? Ninguém lembra de você, né? Então, assim, eu quero aí um dia o pessoal fala assim, poxa, quem foi que trouxe essa ISO para cá? Né? Quem trabalhou a camisa, né, de trazer aí a ISO 7101A, foi o doido lá, de São José dos Campos, aí o Adriano, foi ele. Só isso para mim já tá... Que era da primeira turma de engenharia biomédica do Brasil. E uns amigos meus, eles falam assim para mim, né, quando eu faço algumas publicações e tal, eu tenho uns amigos engenheiros biomédicos que eles falam assim, poxa, que orgulho de um engenheiro biomédico estar nessa posição, né? Então, assim, a gente sente bastante orgulho, né? E, poxa, quanto mais engenheiros biomédicos estarem em posições estratégicas, é fantástico, né? Então, assim, pra gente,
Porque nós somos poucos, viu? Porque são poucas pessoas que têm coragem de fazer essa faculdade, viu? Porque, por exemplo, a minha turma começou com 60, formou 20. Um terço. Entendeu? 20, assim que eu tô falando. Guerreiros, entendeu? Então é isso, gente. É se identificar realmente com o que gosta. Propósito. Propósito, se identificar, ter esse equilíbrio entre, né, entre prazer e você se sentir remunerado. Acho que é importante, a pessoa tem que se sentir nisso, né? E é isso. Legal. E para a gente encerrar aqui, eu gostaria que você deixasse suas considerações finais, para quem se interessou, quer entender um pouco mais sobre você que quiser te seguir, ou quiser conhecer a sua empresa, deixar aqui o caminho para as pessoas poderem te encontrar aí na internet. Obrigado, Richard. Então, nós temos hoje a Biomedtech, né, que é a empresa de engenharia clínica. Então, vocês, hospitais aí, que estejam interessados nos serviços de gestão de tecnologias médicas, manutenção, calibração, nós temos aí a Biomedtech, que trabalha em todo o Brasil, né? E o nosso endereço eletrônico é www.biomed, com DI, né? tech.ch.com.br. Nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo aqui. Isso, exatamente. E para quem quiser trabalhar, né, na parte de normalização de organizações de saúde, nós temos a Comissão de Estudos Especial da ABNT, né, que é a Comissão 304, que também tem um linkzinho no LinkedIn, tá? Importante pra caramba isso, porque nós temos uma comissão que ela vai fazer 1 ano agora, né? E ela é a comissão que é responsável por normalizar, né? Então, aí o pessoal pensa assim, poxa, mas é só fazer norma igual essa da 7101? Não. Qualquer norma que seja ligada a organizações de saúde. Então, você que tem algum tema que seja interessante, né, e que necessite de normalização, a comissão, o primeiro trajeto é pela comissão. Né? Então, eu convido todos que se identifiquem. Não é o Clube do Bolinha, qualquer pessoa pode entrar, né? Basta se cadastrar lá na própria página do LinkedIn lá, tem as instruções de como fazer. Precisa fazer um cadastro na ABNT. E é isso. É esse recado aí que eu quero dar para todos. Queria, Richard, agradecer você, ao meu xará Adriano, pelo convite. Assim, fiquei bastante feliz, né? Porque a nossa profissão, a gente não é muito lembrado, né? A gente não é muito chamado para esse tipo de conversa, né? Então, eu queria agradecer esse pioneirismo de vocês terem feito esse convite para a gente, né? E fico aí à disposição de todos aí. Vou deixar o meu e-mail depois. Bacana, que a gente vai deixar na descrição desse vídeo. Isso, exatamente. E é isso. Legal. E eu que agradeço, porque esse podcast é para a gente contar histórias de pessoas que estão fazendo acontecer, e você é um belo exemplo disso, que está aí desbravando um mercado totalmente novo e muito importante, que é a saúde. Eu costumo brincar que, por exemplo, uma analogia, quando a gente está dirigindo um carro, a gente também é um pedestre, porque é só a gente parar o carro que a gente vira o pedestre. E na saúde pública é a mesma coisa. Hoje você pode estar aí bem de saúde, mas uma hora você vai precisar ir para o hospital. Então, é maravilhoso e gratificante ter pessoas assim. E se você gostou desse conteúdo, dá uma moral aí para nós, curte o vídeo, se inscreve no nosso canal, para a gente contar aí outras histórias bacanas. E até a próxima, pessoal. Valeu!